para você não se perder no meio do caminho. Então, o que a gente precisa muito nesse período é presença, né? E muitas vezes a nossa presença ela é retirada principalmente pelas redes sociais ou pelo próprio, né, exercício que a gente faz de trabalho, né, de muita coisa que a gente carrega aí no dia a dia, que acaba pesando, né, e acaba não tendo tempo para você e para suas coisas, né? Então esse ano eu recomendo que vocês tenham foco máximo no que é principal, no que é necessário para vocês, o que é prioridade para vocês, porque senão vai chegar no fim do ano e vocês não vão conseguir fazer aquilo que vocês já estão arrastando, ó, há muito tempo. E esse ano no Cavalo de Fogo não dá mais para arrastar mais nada, né? Então, se for para resolver, resolve agora, né? E eu queria falar uma coisa bem interessante no dia de hoje. Não sei se vocês conhecem, ou para algumas pessoas é uma coisa nova. Existe em Portugal um grupo de 7 ilhas chamadas Ilhas Açorianas, ou Açores. Ela fica muito, né, no Atlântico Norte, um pouquinho ali saindo de Portugal, mas tanto que Portugal, quando começa as navegações, eles vão descendo pelas ilhas, aí desce na Ilha da Madeira, Ilha do Cabo e chega no Brasil, né? Então, são ilhas importantes que ajudaram nessas grandes navegações, né, principalmente para Portugal se direcionar para o Brasil. E também diz, né, que também elas foram descobertas, entre aspas, na mesma época do Brasil, porque antigamente, sem as navegações, o Portugal ficava muito mais próximo e não ocupavam as ilhas. E a partir desse período das navegações que também essas partes dessas ilhas começam a ser ocupadas, né? Então, existe algumas histórias, principalmente recentemente, né, que as pessoas começam a estudar a energia dos lugares, que essa parte dessas ilhas, desses fractais, desses fragmentos de ilhas, seriam partes do que a gente fala que era a Lemúria Antiga ou Atlântida Antiga. Então, partes da antiga Lemúria, da antiga Atlântida, que ainda por estarem em processo de ilhamento, né, porque aí você tem todo o oceano ao redor, a energia fica mais estruturada e mais protegida, né? Para a energia de Cryon, por exemplo, quando ele fala sobre as Ilhas dos Açores, ele fala que ali temos o que a gente chamaria das frequências da nova Terra ou das frequências da nova energia, né? Então, sairiam dali também as frequências do que seria a transformação das novas frequências aqui do planeta. E para quem, né, gosta de história, misticismo, eu diria que ali também seria como se fosse a Avalon de Portugal, né? Então tem a Avalon ali na Inglaterra, e ali seria a Avalon de Portugal. Tanto que na parte, né, como ela é uma ilha vulcânica, tem ilhas vulcânicas, então você tem toda umas brumas que passam, né, ali, e eles falam sobre essas energias. E em muitos aspectos, principalmente de magia, de cuidado, de mulheres sábias, elas ficavam nessas regiões dessas ilhas. E aí eram chamadas, né, elas ficavam mais nas Ilhas do Corvo, e aí elas chamavam elas de bruxas. E para quem não sabe, Florianópolis, ela é considerada a Ilha da Magia e a Ilha das Bruxas exatamente por conta dessas bruxas açorianas. Então, quando começa todo um processo ali, né, de perseguição, elas fogem para o Brasil e se instalam na outra ilha chamada Florianópolis. É ali por isso que é considerada a Ilha da Magia, porque ali teria todo um aspecto dessas mulheres açorianas. Então, a história de Florianópolis com os Açores são totalmente ligadas. É como se uma parte da ilha tivesse ido para lá em Florianópolis, né? E por que a gente está falando isso? Porque nesse período também, a partir de junho, o pessoal da Dragons, né, da Dragon Center, vai estar fazendo
uma jornada ali até os Açores, né? Está fazendo várias ativações na ilha e principalmente trabalhando os seus aspectos, porque como a energia é mais pura, e principalmente ali a gente vai estar trabalhando com energia de golfinhos, energia de baleias, né? Ao redor da ilha é possível ver os golfinhos, é possível ver as baleias. Todas essas frequências, elas vão estar sendo trabalhadas em você, e lembra, trabalhando em você, trabalha todo o universo, né? Então, à medida que a gente trabalha no nosso campo energético, essa energia vai sendo liberada para o universo. E aí, assim como a gente tem aqueles monges, né, que estão caminhando pela paz ali nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não é um movimento tão grande como eles estão fazendo, mas existe esse movimento, né, de trabalhar essa questão da paz também aqui no Brasil e ativando alguns pontos, né, umas regiões aqui do Brasil. E aí é como se a gente também levasse essa energia para levar a paz, né, também para aquela região que realmente precisa, que está a gente sabe que é um processo ali do mar Mediterrâneo, como ele tem muitas memórias de guerras, muitas memórias de, né, situações difíceis, e ali também para limpar aquele processo para poder abrir os caminhos. Então, muita gente pensa que só, por exemplo, na energia da Nova Terra seria o Monte Shasta, né, lá nos Estados Unidos, né, pela energia da chama violeta. Mas já por medições vibracionais, já é dito que em Açores existe muito dessa frequência. E como é uma energia, são ilhas vulcânicas, esses vulcões elas começam a se ativar para trazer essas frequências através desses vulcões, né? Então, é muito interessante. Diz, né, no médium Edgar Cayce que em algum momento, quando essas frequências começarem a subir mesmo, algumas ilhas vão começar a aparecer, e seriam essas ilhas a Nova Lemúria, a Nova Atlântida, né? Mas eu diria que seriam essas novas frequências. Então a gente vai ir lá para trabalhar, sentir essas frequências e ajudar esse processo. Mas também ajudar no seu autorrenascimento. Então serão 2 semanas, é uma semana de bastante ativação para trabalhar limpeza, transformação, melhoria, conexão, né? A gente vai trabalhar muito com a energia dos dragões, com a energia dos elementais, com a energia das baleias, e aí trabalhando em vários reinos para que a gente consiga, o mais importante, que é construir um reino aqui na Terra que seja positivo para todos, né? Então, não só para o ser humano, né? Porque o ser humano esquece que ele tem que viver com os outros elementais, com os outros seres. E aí, para a gente realmente poder começar uma nova terra, começar um novo processo, começar um novo caminho. E esse novo caminho é ligado a mais amor, a mais paciência, né? A consciência, a sabedoria, né? Então, de colocar realmente frequências mais positivas aqui no planeta, né? Então, eu achei isso bem interessante. E achei interessante falar nisso porque realmente nessa região, essas, entre aspas, bruxas, né, que o pessoal fala, elas carregam a energia do que a gente chama de energias marianas, né? Então, de Mãe Maria, porque Maria, né, em algum aspecto também tem a energia de mar, né? Mar, Maria, Mariane, Marina, né? Então, a Maria, não, o nome da Maria, ela já tem essa frequência do mar. E Maria foi o que apoiou Jesus em todo esse processo, né, da sua transformação, né, da crucificação. E aí, para a gente também ter esse apoio mariano, né, do mar, né, das Marias, também nesse aspecto ali das ilhas e trazer essa força de Mãe Maria hoje, né, para trabalhar essa questão da consciência crística com o apoio de Mãe Maria. Um dragão que eu queria trazer hoje, porque a gente está falando de mar, obviamente, é a energia do Blue Dragon. O Blue é a energia exatamente do mar, é a energia do fluxo. Então, quando a gente trabalha a energia do Blue, a gente vai trabalhar principalmente liberação de sofrimentos e trazer as mudanças necessárias para a sua vida fluir. Então, muitas vezes aquele banho de mar, né, aquele apoio da energia das águas, porque todo o aspecto de emoções densas, pesadas, está no nosso campo emocional que está ligado à água. Então, tudo que é ligado à água no seu corpo pode estar ligado ao seu campo emocional.
Se o nosso corpo é mais ou menos 80% água, então você imagina quanta coisa está na água do nosso corpo. E aí, por isso, às vezes, um banho de sal grosso, um banho de mar, um banho de cachoeira, ele é importante de tempos em tempos, porque o nosso corpo, principalmente as águas do nosso corpo, elas ficam muito tensas. E aí, para você poder fazer essa limpeza hoje, tomar esse banho, para você começar a limpar, né, todo esse período, e aí pensar se você não quer ir lá para Açores, né? E aí outro dragão que também vem para ajudar vocês e apoiar hoje é o dragão Emerald. O dragão Emerald fala sobre o despertar da essência amorosa e para que vocês possam abrir-se para o amor e receber o amor da natureza e do universo, né? Então, nessa frequência Mãe Maria, Blue Dragon e Emerald, eu acredito que acho que a gente tem que superar um pouco mais só de ficar pensando no sofrimento do Cristo, né? Que é o que todo mundo fala nessa parte. Mas entender aonde eu preciso melhorar, por que eu ainda continuo sofrendo, por que eu ainda continuo carregando essas coisas, né? E deixar que essas águas do mar, né? Sente essa energia de Açores aí perto de você, de Florianópolis, né? Para você poder se abrir para esses fluxos e soltar. Realmente o nosso desafio não é viver as situações, é soltar, porque depois que a gente passa por uma situação traumática, o maior desafio humano é porque esse trauma fica tão preso na gente, é como se você vivesse uma realidade paralela onde você continuasse vivendo isso enquanto a tua vida continua. Então, na verdade, você para no tempo, naquele tempo do trauma, um fractal, e o restante da tua alma vai andando, mas você fica preso e fragmentado. Então, para a gente conseguir sair desses fractais de alma, de tanto sofrimento, tanto pessoal quanto coletivos, e dar realmente um novo passo para a gente poder sair desse processo de punição versus culpa, né? Porque toda vez que eu passo por um trauma, eu fico preso na punição e na culpa. E aí, para a gente realmente entrar no fluxo e no amor, né? E principalmente nesse apoio de Mãe Maria, né? Através da força que ela traz do mar, para a gente poder realmente fluir para uma nova versão nossa, né? Fluir para um novo caminho. Porque o mesmo caminho a gente já conhece há muito tempo, né? Quanto tempo a humanidade vem repetindo os mesmos padrões, as mesmas coisas, a gente já está em 2026, mas coisas ali de 1950 que a gente continua repetindo. Então, tá na hora da gente, né, dar esse corte. E o trabalho que a gente vai fazer em Açores também, ele tá ligado a isso. Então, se você sentiu essa vontade, essa pontadinha, entra lá no Instagram da Dragon Center, @Dragon Center, que você vai poder ver um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, para ver se você quer participar com a gente. Vai ser no final de junho, tá? Então, ainda tem vaga, mas tem que correr. E se você também gosta, né, da energia dos dragões, em agosto a gente vai ter o curso de novo do Coaching 1. E no dia 18 e 19 a gente vai ter o curso do Reiki Xamânico Estelar, nível 1, para você ativar o seu xamã estelar, né, trazer essas energias das brumas, desses novos começos. É muito legal, porque é como se a gente pudesse voltar a enxergar a magia das coisas, principalmente a magia da natureza, e se reencantar de novo pela vida, né? Eu acho que uma das coisas mais desafiadoras desse período que a gente está é de estar sempre olhando só para a perda e para a morte e não ver o quanto que a vida também é encantadora, né? E aí você deixar que as coisas negativas possam morrer dentro de você para nascer um você melhor, né? Uma pessoa melhor, um processo melhor aí dentro de você. Então, eu acho que esse período, ela está muito ligada, acho, a encerramento de ciclos, né? Então, que a gente consiga encerrar esses ciclos mais difíceis pessoalmente, quanto coletivamente, né? Então, se algumas coisas estão acontecendo agora e que são difíceis, que elas sejam pela última vez, para que realmente a gente consiga encerrar esses aspectos e abrir para energia, para as novas energias, né? Então a gente vai estar vibrando aqui para vocês a energia de Maria com Blue Dragon e Emerald.
para limpar todos os aspectos que já não são mais para o seu bem maior, para ajudar você a encontrar novos caminhos e sair dessa repetição de sofrimento, e principalmente para dar para você a esperança de novos tempos, né? Então, qualquer dúvida você pode mandar para a gente no 11 96767 4841, 11 96767 4841. Lá a Geisa vai estar te atendendo, vai estar tirando suas dúvidas. Você quer informação sobre a viagem, quer informação sobre os cursos, quer informação sobre atendimento, né? No atendimento a gente trabalha a questão dos dragões, trabalha a questão do seu mapa astrológico. É um combo de um combinado exatamente porque todo mundo, em algum aspecto, perdeu um fractal de alma em algum momento, em algum trauma. Então, no seu mapa, a gente trabalha essa recuperação dos fractais, e aí depois, mediante as mandalas e todos os atendimentos, a gente vai aumentando cada vez mais esse processo. Que você tenha essa força e use essa energia de Áries, porque apesar de você não ser ariano, todo mundo tem Áries no mapa, né? Pode ser a casa 1, 2, 3, enfim. Então, para você usar esse impulso que Áries vai dar na sua vida, nessa casa que está a energia de Áries, para você conseguir fazer essas transformações. Porque às vezes essa energia de Áries ela é importante para tirar a estagnação, para tirar aquela dificuldade de procrastinação e você falar, agora é hora, né? É o momento e eu preciso fazer. E agora tem que acontecer, né? Então, você receber toda essa energia dessa frequência de Áries para você conseguir trabalhar essa realização, né? Acho que a gente precisa começar a realizar coisas boas, mas principalmente se autorrealizar, né? Realizar coisas importantes que você sabe que você precisa fazer e você tem deixado para lá, né? Ou feito para todo mundo, menos para você mesmo. Então agora é hora de abrir todos esses caminhos, abrir todas essas oportunidades para que você possa realmente ter esse processo de realização esse ano, né? E aí não chega lá no fim do ano e fala, puxa vida, vai ficar para 2027, né? Não dá mais. Então, eu espero que realmente vocês comecem a colocar essa força agora nessa Páscoa. Se dê essa oportunidade desse renascimento, deixar essas coisas ruins, pesadas e difíceis fluírem pelo mar, pelas águas. Então, bebe bastante água hoje, né, para limpar esse campo aquático. E aí, para vocês realmente se permitirem novos começos, oportunidades, abertura de caminhos, porque antes a gente pede, né, faz vários rituais e tal, orações, mas a primeira coisa que precisa, né, que é o que a gente aprende com astrologia, é a força da vontade, a força da intenção. Então, quanto mais intenção você colocar, mais força aquilo vai ter. Então, agora é colocar a energia da intenção, da vontade. E aí começar a dar o primeiro passo. Nem que seja o primeiro passo de ir lá, né, arrumar seu LinkedIn, ou ir lá e se cadastrar nas redes para encontrar um namorado, não sei. Mas você tem que dar o primeiro passo, né? E aí para realmente você co-criar ou criar o que você quer para a sua vida esse ano de uma forma muito legal e consciente, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Não deixar que de repente todo mundo decida por você e quando você viu você está numa vida que você não quer mais, né? Então presta atenção, não deixa o vento te levar e põe a sua intenção aí para você chegar nos seus objetivos esse ano. E aí você chegar bem, feliz lá em dezembro, e falar, poxa, deu certo, esse 2026 eu consegui chegar e deu, né? Então, eu quero que vocês consigam colocar essa força hoje, no dia de hoje, para fazer essa mudança. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.